Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estarei acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 1, objeto de conhecimento, contextos e práticas, como detalhamento e introdução à história das artes visuais, da arte primitiva à arte contemporânea, no contexto das diversas sociedades. Então, nesta aula, nós vamos conversar um pouco sobre uma viagem, uma breve viagem pela história da arte. E para começar a nossa aula, onde eu vim parar? Professora, onde é que a senhora foi parar, pelo amor de Deus? Estamos numa caverna, porque para a gente começar a falar da história da arte, nós vamos voltar lá na pré-história. Olha só onde a gente veio parar, nas cavernas, porque foi aqui que começaram a aparecer os primeiros registros de produção artística, certo? Então, mas para a gente começar a falar, tá, mas vamos falar de quê? De arte, de pintura, de escultura? Vamos falar de artes visuais. Mas o que é artes visuais? Vamos ver uma definição? Artes visuais, substantivo feminino plural. Artes em que a apreciação acontece por meio da visão. Então, quando a gente está falando de artes visuais, são aquelas artes onde elas podem ser apreciadas por meio da visão. Por isso o nome artes visuais. E muitas dessas produções visuais a gente consegue identificar ali no momento da pré-história. É o que a gente chama de arte rupestre. A arte rupestre é compreendida como o amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Então, mas como é que eram feitas, professora, esses desenhos, essas pinturas? Os materiais que eles utilizavam eram sangue, argila, excrementos humanos, látex de plantas, gordura e clara de ovos de animais. Olha só os materiais que eles utilizavam para fazer esses pigmentos. A cor era obtida misturando-se o pó de rochas, com destaque para o óxido de ferro, que tem a coloração vermelho-alaranjada. Então, como é que era feito o procedimento? Era misturada o pó dessas rochas, né? Com destaque aí a gente tem para o óxido de ferro, e a partir dessa mistura com um aglutinante, que poderia ser o sangue dos animais, poderia ser clara de ovos de animais, então, eles faziam essa mistura e eles faziam a pintura utilizando esse pigmento, certo? Então, para a gente ver mais ou menos como acontecia, vamos voltar para a nossa caverna, para a gente identificar como que acontecia, como eram feitas essas pinturas. Na pré-história, o homem tinha essa característica de viver nas cavernas, né? Ele procurava um abrigo no meio natural logo no início do período da pré-história. Então, quando ele procurava esse lugar para se proteger, né, ele acabava fazendo essas pinturas, esses registros eram feitos nas paredes dessas cavernas. E a gente vai entrar aqui. Então, aqui a gente consegue identificar uma representação de como essas pinturas aconteciam. Elas eram realizadas nas paredes das cavernas. Por isso a gente chama de pinturas rupestres, eram utilizadas nas pedras, nas paredes das cavernas. E elas acreditavam que eram cenas de situações que já tinham acontecido, mas muitos pesquisadores afirmam também que elas tinham um caráter místico, que eles faziam um desenho lá de situações que eles desejavam que fossem acontecer. Então, eles desenhavam ali para atrair, né, essa cena. Aí vocês me perguntam, professora, mas por que a gente tem que ir lá para a pré-história? Porque a gente precisa entender como esse processo de registro, de produção aconteceu. Então, a gente precisa voltar lá na pré-história, que é uma era ágrafa, que não existem registros escritos, né? O que a gente tem são esses tipos de registros de pinturas rupestres. Conhecer como as coisas aconteceram lá no início. Na pré-história, a arte não tinha um conceito de arte, vou produzir uma grande pintura. Não, ela tinha um caráter funcional.
Então, essas pinturas que estavam sendo feitas nas cavernas, elas representavam ou situações que tinham acontecido, cenas de caça que tinham acontecido, ou algumas situações que eles desejavam que acontecesse. Então, tinha também um caráter místico aí, certo? Então, esse foi o primeiro momento, digamos assim, momento do início da história da humanidade, e a gente já conseguiu, hoje que a gente já tem como referência de um fazer artístico, a gente consegue encontrar ali nesse momento, né, da história da humanidade. E foi seguindo-se a história. Passamos pelo momento da pré-história, que é conhecido como a era ágrafa, né, porque não existem registros escritos desse momento. E a gente chegou num momento muito importante da história da sociedade e da história da arte, que foi o Egito. O que aconteceu no Egito? O Egito ele foi muito forte na sua produção artística. E um dos elementos principais da produção artística egípcia está nas pinturas. Além de seu caráter religioso e ritualístico, as pinturas egípcias seguiram um padrão por milênios. Qual era esse padrão? A ausência de 3 dimensões, ausência de sombra, utilização de cores convencionais e a ausência de indicação do relevo. Esses são alguns, né, desses elementos que existiam ali nas pinturas egípcias. Só que tinha um elemento muito importante que ficou conhecido como a lei da frontalidade. O que era essa lei da frontalidade, professora? O tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, as pernas e pés exibidos de perfil. Os olhos também são retratados de frente. Eu costumo falar que é até anti-anatômico, né? Então, a gente vai trazer aqui para a nossa sala uma representação dessa pintura egípcia, dessa lei da frontalidade, que era uma lei realmente. Então, vamos ver, a gente trouxe aqui uma representação, vamos trazer uma representação. Então, a gente vai trazer aqui a representação dessa lei da frontalidade. Como acontecia? Olha só, o tronco de frente, vocês estão observando aqui, né? A cabeça de perfil. Só que os olhos são representados olhando para frente. E as perninhas, ó, de perfil. Ou seja, por isso que eu falo que é quase anti-anatômico, porque a gente não consegue nem se posicionar, mas era uma lei, era representado assim no Egito. Vamos ver aqui uma imagem de uma pintura egípcia, onde a gente vai conseguir identificar mais uma vez como acontecia essa lei da frontalidade. Vamos lá. A gente tem aí a representação do tronco de frente, os membros e a cabeça de perfil, e o olho, ele era representado, como vocês podem ver, como se ele estivesse olhando para frente. Vamos ver mais uma imagem de pintura egípcia, olha aí, mais uma vez, eles representando a lei da frontalidade. Aqui a gente já tem os outros desenhos em movimento, como se eles estivessem se movimentando, certo? Então, isso foram umas características da pintura egípcia, o que é totalmente diferente do que acontecia lá na pré-história. E a arte, ela foi se transformando. Eu costumo falar que o fazer artístico, ele é modificado de acordo com as necessidades humanas. Então, o homem ele passa a ter necessidades diferentes até de se comunicar, e isso interfere na sua produção artística. Aí a gente chega num movimento artístico, por exemplo, como o cubismo. Vamos lá, historicamente, o cubismo originou-se na obra de Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Para Cézanne, a pintura não podia desvincular-se da natureza. Tampouco copiava a natureza, de fato, a transformava. Aí a gente tem uma imagem de Pablo Picasso, que são as La Demoiselles de Avignon, as senhoras de Avignon, né? E ele traz aí referências do cubismo, justamente por ter essa geometrização, né? Como o Cézanne falava, que tinha que ter essas formas de cones, esferas, cilindros, essas retas. Então, era uma forma, o Cézanne acreditava que era uma forma de se aproximar da natureza, se transformar, né? A pintura ela não podia se desvincular da natureza, ela transformava. E vamos ver algumas principais características do cubismo, desse movimento artístico do cubismo. Vamos lá. A primeira delas que a gente pode citar é a geometrização das formas e volumes. É comum nós vermos nas produções artísticas cubistas essa geometrização, essa referência às formas geométricas. Outra característica é a
Renúncia à perspectiva, composição em duas dimensões. Quando eu estou falando de duas dimensões, a gente só tem a altura e a largura, ela não tem a profundidade, ela não trabalha com a perspectiva. É como se fosse uma obra plana, uma pintura plana, eles não trazem esses efeitos tridimensional, né? Esse efeito de perspectiva, ele não existe nas obras cubistas. Outra característica, o claro e escuro perde sua função. Existe uma técnica, o homem veio desenvolvendo suas técnicas e chegou na técnica do chiaroscuro, que é o claro escuro. E essa técnica, ela perde a sua função no cubismo. Outra característica que nós temos é a representação do volume colorido sobre superfícies planas. Eles utilizam, assim, eles fazem muitas vezes esse jogo com as cores. Outra característica é a preferência pelas linhas cortadas, cruzadas. A gente identifica muito nas obras cubistas essa existência de linhas, né, cortadas, cruzadas. A gente tem também como outra característica a sensação de pintura escultórica. Como ele utiliza muito essas formas geométricas, os cubos, os cilindros, é como se a gente estivesse vendo ali uma escultura. É a pintura escultórica, como se ele estivesse esculpindo ali através da pintura. E nós temos também o uso das cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, pelo ocre apagado, um castanho suave. Então, utiliza-se também esse tipo de cor. Vamos ver aqui uma imagem de uma obra cubista. A gente tem aqui Mulher com Baldes, do Malowski, e a gente consegue identificar as linhas. Lembra que a gente falou das características das linhas? Cruzadas, linhas retas. Olha só, a utilização das linhas. E aí a gente já tem uma percepção de como se fossem formas geométricas, né? Que a gente está conseguindo identificar aqui na composição da imagem. Então, porque o cubista, ele tinha isso, tinha essa característica, né, na sua produção. O artista cubista, ele tentava fazer essa decomposição. É como se essa imagem estivesse sendo decomposta em formas geométricas. Vamos ver uma outra imagem. Aqui a gente tem uma imagem de George Braque, certo? Que a gente já consegue identificar as cores. Lembra o que a gente falou das cores? Um cinza, um ocre, um marronzinho, umas cores um pouco mais sóbrias, digamos assim, né? Dentro de um matiz, ela está num tom mais baixo, não naquela cor muito viva, é um tom mais baixo. E a gente tem aí claramente a utilização das formas, parece como se fosse uma escultura, né? Porque ele utiliza aí as formas geométricas. Então, a gente tem as duas imagens. Agora, vamos ver as duas imagens lado a lado, essas imagens que nós conversamos aqui, essas obras cubistas, onde a gente consegue identificar. O importante quando a gente olha as obras é conseguir identificar algum conceito, a utilização das linhas, a decomposição da imagem em formas geométricas. E aí a gente já consegue identificar esses elementos e já percebe que se trata de uma obra cubista. É uma obra do movimento do cubismo. Então, a gente vem passando aí brevemente pela linha da história da arte, pela trajetória da história da arte. Vimos um pouco da pré-história, das pinturas rupestres. A gente viu aí a arte egípcia como uma proposta de pintura totalmente diferente, né? Uma representação voltada para a representação do corpo humano, mas com uma lei, seguindo uma lei, que era a lei da frontalidade, né? E a gente viu agora o cubismo com outra proposta de produção artística, porque, mais uma vez, eu reforço que a arte ela é transformada de acordo com a transformação das pessoas. O ser humano ele passou por um processo de transformação. Então, ele foi tendo necessidades diferentes e isso foi se refletindo na sua composição artística. Como chegou no cubismo e chegou um momento que ele teve outras necessidades e aí chegou num momento chamado de romantismo. O que foi o romantismo? O romantismo na arte, ele conta com algumas características expressivas. Então, vamos conhecer as características do romantismo na arte. Algumas delas são cultivo da emoção, da fantasia, do sonho, da originalidade, a evasão para mundos exóticos, onde se podia fantasiar e imaginar. A gente também tem como característica do romantismo a exaltação da natureza,
A defesa dos ideais nacionalistas, liberdade individual, liberdade do povo. A gente já começa a ter aí, olha só, uma arte com uma intenção, né, com um processo de até manifestação. Outra característica é o individualismo, uma visão de mundo centrada nos sentimentos do indivíduo, certo? Outra característica que nós temos é o subjetivismo. O artista, ele idealiza temas exagerando em algumas das suas características. Por exemplo, a mulher é vista como uma virgem frágil. A noção de pátria também é idealizada. Então, a gente conta aí com um processo de idealização. E para a gente falar do romantismo, a gente vai trazer aqui para a nossa sala uma imagem de uma obra referência desse movimento, que é a obra A Liberdade a Guiar o Povo, algumas traduções falam A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, né? Ela é uma obra referência desse movimento artístico. Aqui a gente tem uma mulher empunhando a bandeira da França e a característica do romantismo, da idealização, é como se eles estivessem personificando a liberdade na mulher. Por isso que o nome da obra é A Liberdade Guiando o Povo. Vocês estão vendo que essa mulher está com a bandeira da França empunhada e ela está como se fosse chamando, vem, vamos todo mundo, né? Por quê? A liberdade está representada nessa mulher. É um momento ali, um contexto social muito complicado que estava acontecendo na França. Não, eles estavam lutando por esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Aí a gente já tem uma obra artística que ela traz um contexto social e até um contexto político, né? Então já é uma produção artística totalmente diferente daquilo que a gente viu até agora. Baseada aí, temos aqui o romantismo, a gente vê essa idealização, essa imaginação, esse imaginário, né, muito aflorado. Aí a gente chega no realismo. Aí o realismo fala, não, 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 não. Vamos mudar esse negócio que eu não estou achando legal, não. Quais são as características do realismo? Vamos lá. Objetividade. Toda aquela idealização do romantismo vai ladeira abaixo. O realismo, ele é objetivo. Ele preza pela objetividade. A gente tem aí a rejeição a temas metafísicos, como mitologia e religiosidade. Eles são objetivos. Eles não querem mitologia, religiosidade, não. O nome é realismo. E aí a gente chega numa outra característica que é a representação da realidade crua, as coisas como elas são. Daí faz a referência ao nome, ó, realismo. A realidade. Eles queriam, o artista realista, ele queria trazer a realidade exatamente como ela era. A realidade imediata e não imaginada, ainda tinha isso, aquela realidade que estava acontecendo naquele momento. É uma representação real e imediata, não imaginada, não algo que eles imaginavam. Eles representavam aquilo que estava acontecendo. E a gente tem também uma questão de politização. Começa a chegar aí, né? A gente começou a perceber um pouco disso no romantismo, né? Um caráter aí de política, considerando o contexto social que estava acontecendo naquele momento. E no realismo ela tem essa politização, que ela tem uma outra característica muito importante, que é o caráter de denúncia das desigualdades. Olha só, a proporção que a produção artística ela vai tomando. Ela chegou como um instrumento de denúncia das desigualdades. A produção artística realista, ela tenta se aproximar do nome, ó, realismo. Eles queriam a realidade, eles não queriam mais viver no mundo imaginário do romantismo. O homem, dentro da sociedade, ele estava tendo necessidades diferentes. E o que aconteceu, ele trouxe isso para a sua produção artística. Então, ele começou a trazer uma identidade de politização para essas obras também, um caráter de denúncia dessas desigualdades. E aí eles começaram a trazer para as suas obras, que a gente vai ver aqui agora, que a gente trouxe para a nossa sala, uma obra de referência desse movimento do realismo, chamado de As Respigadoras. Sim, mas professora, é a respigadora mesmo? É a respigadora. Por quê? O que acontecia? Eram espigas de milho que elas estavam colhendo ali. Eram as espigas que sobravam que elas estavam colhendo. Então, o realismo ele tem essa característica de trazer esse contexto do trabalhador.
ali no momento da sociedade, eles estavam envoltos numa transformação para um modelo de industrialização. Então, estava tudo muito confuso. Eles queriam trazer essa imagem do trabalhador, trazer essa crítica social. Então, eles faziam as representações de trabalhadores. Viu como a nossa produção ela foi se modificando com o passar do tempo? E hoje, como é a nossa produção artística de hoje? O que vocês acham? Vamos ver um pouco de arte contemporânea. Então, quando a gente fala de arte contemporânea, quando eu estou falando do contemporâneo, é aquilo que está acontecendo agora, aquilo que está acontecendo nesse momento. E aqui a gente tem a arte contemporânea, que seria a arte que está acontecendo agora, não é verdade? E aí vocês conseguem perceber alguma referência? Vocês já viram isso espalhados por aí? Essas daqui são representações de arte contemporânea. É o que a gente chama de grafite. Lembrando que grafite é uma coisa, pichação é outra. O grafite, ele traz esses elementos do lettering, das letras, essas cores, com obras muito coloridas. E o grafite, ele é feito com autorização do dono da propriedade, né? É uma produção artística, né? A pichação não, é um ato de vandalismo. O grafite, ele é uma composição artística contemporânea que acontece nos tempos atuais, que ela traz essa identidade, muitas vezes desses movimentos urbanos que estão acontecendo, e eles trazem isso para os muros, para as paredes, né, de locais que estavam lá apagados, um muro apagado branco, que contratam-se artistas do grafite, que a gente chama de grafiteiros, para fazerem as suas composições, né? Então, isso já é uma arte contemporânea. Mas, professora, o que é contemporânea? Vamos ver o que é contemporâneo. Contemporâneo, um adjetivo, substantivo masculino, do latim. O vocábulo contemporâneo corresponde à união dos termos com, junto, e tempus, tempo. Ou seja, significa que ou quem do mesmo tempo ou época. Utilizamos essa palavra como adjetivo para indicar o tempo presente, atual. Quando eu estou falando do contemporâneo, é aquilo que está acontecendo agora, é o tempo presente. Que produção artística a gente consegue perceber hoje no mundo contemporâneo? Lembrando que o que é o contemporâneo é aquilo que está acontecendo no meu tempo presente. A gente falou aqui do grafite, né? Essa produção artística que ela acontece aí de uma forma urbana, né? A gente consegue ver o grafite nas paredes das cidades, nas paredes das casas, nos muros. Isso é uma produção contemporânea. O que a gente pode citar mais como produção contemporânea? O que a gente está percebendo agora? A gente percebe forte utilização das redes sociais. Na verdade, a internet, ela está direcionando também o fazer artístico. A gente já percebe composições como filmes de curta duração, vídeos de curta duração, composições em dança em curta duração, justamente para entrar num formato, num molde onde ela consiga se encaixar em uma produção contemporânea. Porque muitas vezes essa produção contemporânea, ela precisa ser de fácil divulgação, ela precisa ser de fácil circulação, então precisam ser curtos, né? Então, muitas vezes, essa produção contemporânea, que eu estou falando do nosso tempo presente, ela está sendo direcionada pela utilização de internet, das redes sociais, pela forma como esse objeto, esse elemento, essa produção artística, ela pode ser viralizada, como a gente chama, né? Ela pode ter um alcance maior aí, um público maior, ele possa estar absorvendo essa composição artística. Então, a arte contemporânea, ela é diferente daquela arte da pré-história, da arte egípcia, do cubismo, do realismo, não é verdade? A gente não consegue perceber elementos diferentes porque nós não somos mais os mesmos. Então, as nossas produções artísticas, elas vão sendo transformadas. Outro movimento artístico que é muito interessante é o hiperrealismo. O hiperrealismo é o nome dado ao movimento artístico que tem como objetivo criar pinturas e esculturas com efeitos muito semelhantes ao que pode ser visto nas fotografias em alta resolução. Olha só, já não é só o realismo, é um hiperrealismo. Qual é a intenção do hiperrealismo? É criar
esses elementos que se assemelhem às fotografias de alta resolução. Vamos trazer aqui para a nossa sala um exemplo de uma obra de arte hiperrealista. Então, olha só o tamanho desse bebê. Pelo amor de Deus. Ele é ele é um super bebezão, não é verdade? Porque ele é uma composição, ele é uma escultura hiperrealista. Sim, gente, ele é bem grandão mesmo. O artista hiperrealista, ele tem o cuidado de colocar até os cílios, tentando se aproximar cada vez mais da realidade. E como ele é ele é grande, ele é esse bebezão que está aqui ao nosso lado. Né? Como nós estamos vendo ele aqui nessa proporção, porque é uma característica desse movimento do hiperrealismo. Uma grande realidade, uma grande representação da realidade. Essa é uma característica deste movimento, dessas produções artísticas. Vamos ver uma imagem de uma outra obra hiperrealista, que traz aí, olha só, a gente tem a imagem de uma obra hiperrealista, que é uma representação de um homem, de um senhor, né? Ele está sentado na mesa, tem uma galinha em cima da mesa, e ela é uma obra grande, gente. A gente está vendo uma imagem, né, claro que para até caber na nossa tela, ela é de um tamanho reduzido, mas ela é uma imagem hiper. E uma das características do hiperrealismo, não só no tamanho, mas nas proporções, né, mas nos detalhes. O artista hiperrealista, ele tem o cuidado de estar representando cada detalhe, o cabelo, como eu falei para você, os cílios, os fios de cabelo, né? Tudo é representado com muito cuidado. Então, basicamente, o hiperrealismo consiste na utilização de meios mecânicos para que o artista possa reproduzir numa tela ou numa escultura, né, como nós estamos vendo que isso aqui é uma escultura, os mínimos detalhes presentes na fotografia, que a olho nu poderiam passar despercebidos. E assim, quais são os temas desses trabalhos hiperrealistas? Os temas seguem essa linha, são voltados para coisas reais, paisagens, animais, pessoas. As suas imagens são tão perfeitamente reproduzidas que às vezes é difícil distinguir o que é pintura, o que é fotografia. Porque eles tentam se aproximar o máximo da realidade. É hiper. Eles buscam uma perfeição. E eles utilizam meios mecânicos para isso também. Eles utilizam objetos, ferramentas para ajudar nessa representação hiperrealista. Então, nós vimos, basicamente, fizemos, na verdade, uma rápida viagem pela história da arte e nós podemos perceber como esse fazer artístico ele foi se modificando com o passar dos tempos, de acordo com diferentes sociedades em que eles estavam inseridas, diferentes contextos sociais, contextos históricos que essas produções artísticas estavam inseridas, certo? Então, aqui a gente conseguiu identificar como essa produção ela vai sendo transformada com o passar dos anos.